Alô? Quem fala? É o Bruno, pastor César, de Oi, novo. Bruno, bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, meu irmão? Você fala de onde mesmo? Bom, do Japão. Bruno do Japão. Sua pergunta, Bruno, agora é com você. Vamos lá, eu estava ouvindo um debate do senhor com o pastor Juliano Fraga, e no final do debate ele fez uma pergunta para o senhor. Eu acho que faltou um pouco de tempo para o senhor dar uma explanada melhor a respeito do pós. O senhor defendeu lá no debate que o milênio será habitado por ímpios, correto? Sim. Então, aí ele fez a pergunta referente ao texto de Mateus 25:32, que é a separação lá de bodes e ovelhas. Aí ficou, acho que, faltando um pouco da resposta do senhor, porque se lá o pós-tribulacionista defende que é o reino milenar, após o reino milenar, que ali será julgado as nações, fica a questão: quem são essas ovelhas? Que os bodes são os perdidos. E essas ovelhas, quem são? Aí a pergunta que eu faço é: no milênio haverá repescagem? Então, vamos lá, vamos por parte. Ó. Você é pré, né? Não, eu congrego numa igreja que é pré, só que eu tendo mais ir para o pós. Então, fica comigo aqui na linha, já que é pelo WhatsApp aqui, só pra gente tentar entender isso aí. Porque assim, ó, esse debate que eu fiz, que eu participei com o Juliano, todo mundo não, mas o pessoal fala, o pastor Juliano resolveu essa questão com o pastor César, porque não sei o que e tal. Só que é o seguinte, inclusive essa mesma pergunta, eu acho que o pastor Granconato assistiu esse debate, e ele veio com essa pergunta no debate que ele fez comigo semana passada lá no Inteligência Limitada. Aí eu vi também. Vale a pena. Seguramente ele deve ter visto o Juliano fazendo essa pergunta, e como lá estava lá no final, aí acabou que não virou. Mas presta atenção. Pensa como pré-tribulacionista, pensa um momento agora como pré-tribulacionista e veja a possibilidade. Ó, se você é pré-tribulacionista, Jesus arrebatou a igreja, por exemplo, hoje. Aí daqui 7 anos, aí a igreja subiu. Aí ficou aqui, quem ficou aqui na terra? Perdidos, porque os salvos subiram. Ficou aqui perdidos. Sim. E esses perdidos vão se converter. Alguns, outros não sei o que e tal. E esses alguns convertidos são aqueles que eles chamam de os santos da grande tribulação, que não, por alguma razão, eles não dizem que é a igreja. Porque se eles falarem que é a igreja, então a igreja está também na grande tribulação. Aí, no final... Então, vamos lá. Jesus já arrebatou a igreja. O que já aconteceu? Ressurreição. Já aconteceu a primeira ressurreição. Porque no arrebatamento acontece a primeira ressurreição, certo? Certo. Ok. Então já houve a primeira ressurreição e já houve o arrebatamento. Então, arrebatamento, primeira ressurreição, check. Já está resolvido. 7 anos depois, Jesus volta. Em glória. Em glória. Quando Jesus volta, aí ele diz que aí vai acontecer esse momento, onde Jesus vai sentar e vai separar bodes de ovelhas. Bodes e ovelhas. Isso. Que aí entra no reino milenar, no caso. E aí vai começar o reino milenar. Ó, veja só. Lembrando que na visão pré, Jesus já arrebatou a igreja 7 anos atrás. Já aconteceu a primeira ressurreição 7 anos atrás. Ok? Certo. Só que durante esses 7 anos, antes de Jesus voltar dessa forma gloriosa e separar bodes de ovelhas, tem um monte de salvos aqui que ninguém pode contar. Porque é o texto de Apocalipse 7, certo? Certo. Esse pessoal, muitos deles foram degolados, diz o texto, por amor a Cristo. Por amor a Cristo, então tem um monte de gente aqui que os pré-tribulacionistas, os irmãos que são pré-tribulacionistas, não gostam de chamar eles de igreja, mas eles são salvos. E eles são salvos porque eles têm o testemunho de Jesus. Então essas pessoas foram degoladas, milhares, milhões talvez. Ok. Então, você tem salvos vivos e você tem salvos mortos, ok? Certo. Assim como você tem perdidos vivos e perdidos mortos, ok? Que morreram e viveram durante esses 7 anos. Ok, se Jesus volta nesse momento agora no fim da grande tribulação, na segunda vinda, para quem é pré, e já houve a primeira ressurreição, esses mortos que ressuscitarão agora, eles são de qual ressurreição? Da primeira ou da segunda?
Os que vão ressuscitar? Isso, aqui, na volta de Jesus. A volta gloriosa, você fala. Isso. A segunda vinda. Isso. Eles são os que passaram pelo martírio. Então, mas veja, aí não tem mais ressurreição. Porque não tem mais ressurreição. A Bíblia diz que tem duas ressurreições. Uma de salvos, outra de perdidos. Esse pessoal aqui todo que morreu por causa do testemunho de Jesus, então eles não ressuscitarão? Então já é um problema. Então, já é um problema, como é que fica esse pessoal? Eles não ressuscitarão? Tá. Os vivos, porque os vivos, no arrebatamento 7 anos atrás, já foram transformados. E esses aqui, eles vão ser transformados quando? Não tem. Não tem. Não tem. A mesma coisa ocorre com os mortos e vivos perdidos. Entende? Aí tá. Aí ele vai separar bodes e ovelhas. Quando você lê o texto, ele fala o seguinte, ó. Todas as nações serão reunidas à sua presença, eles separarão uns dos outros, como o pastor separa cabritos e ovelhas, ou bodes, né? Depende da versão. Porá uns à direita, mas os cabritos à esquerda, então dirá o rei aos que vinde, bendito de meu pai, possuo por herança, o reino está preparado desde a fundação do mundo, porque tive sede, estava nu, não sei o que e tal. E eles vão perguntar, quando foi isso? Quando foi isso que eu te vi assim? Aí ele disse, quando você fez isso a um dos meus pequeninos, quem são os pequeninos de Jesus? Senão a igreja. Senão, ou nesse caso aqui, os necessitados. Aí ele fala assim, aos que estão à esquerda vão dizer, apartai-vos de mim, tal. Vai vendo aqui, eu estou no 44. Aí eles, Senhor, quando te vimos? Tá, quando vocês deixaram de fazer isso a um dos pequeninos, a mim deixar de fazer. E estes irão para o castigo eterno. Então, cadê o milênio? Se eles irão daqui para o castigo eterno, peraí, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição do milênio? Depois do milênio. Porque depois do milênio haverá a ressurreição e o juízo do trono branco, certo? Trono branco, isso, certo. Aqui está dizendo assim, ó, estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, se eu assumir que Jesus arrebatou a igreja, 7 anos depois ele volta e separa bodes e ovelhas de todas as nações, e a gente entende que isso aqui acontece na vinda gloriosa de Cristo logo depois dos 7 anos, tem um monte de coisa que fica desconexa. Primeira, a ressurreição dos salvos que estão na grande tribulação. Não tem. A glorificação do corpo dos vivos que estão na grande tribulação. Não tem. Não tem. Como é que ficam os mortos, salvos, perdidos e os vivos perdidos aqui nessa situação? E por último, esse pessoal que vai ficar à direita e à esquerda, eles estão assumindo a partir desse momento o destino eterno. Os ímpios são jogados no castigo eterno, quer dizer, e aí o milênio? Não tem. E os salvos estão indo para a vida eterna. Quer dizer, falta o milênio. Agora, um outro argumento, Bruno, um outro argumento que eu acho mais interessante. A construção de Mateus 25, ele começa das 10 virgens, certo? Então ele fala, a 10 virgens, depois ele fala dos 10 talentos, dos 10 talentos, não, dos talentos, e depois ele fala sobre o grande julgamento aí dos bodes e as ovelhas. Só que todo o recurso parabólico de Jesus, ele fala o tempo todo sobre separações. Por exemplo, o trigo barra o joio. Ele fala, por exemplo, Mateus capítulo 13, ele fala sobre o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que traz para o barco todas as qualidades de peixes. Estou falando de cor, mas eu não sei o versículo, mas é o capítulo 13, eu não sei, 40 e poucos lá de Mateus. E aí ele fala, traz para o barco, 47, o reino do céu é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando já está cheio, os pescadores arrastam para a praia, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Lá você tem bode, do lado direito os salvos, do lado esquerdo os perdidos. Aqui você tem os peixes.
todos no barco. No cesto, os que prestam e deitam fora os que não prestam. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. É óbvio que esse texto ele está falando do que vai acontecer lá no final, na escatologia. Agora, tem condição de você falar assim, peraí, quando é que vai acontecer o lance dos peixes bons nos cestos e os peixes maus no mar? Ninguém pergunta isso, porque tá óbvio que isso, ele tá falando assim, ó, vai chegar um momento em que quem presta, quem é santo, quem é salvo, vai para um lugar bom e quem é perdido vai para um lugar ruim. A mesma coisa ele fala sobre o trigo e o joio. Deixa crescer tudo junto, até que vai chegar o momento da ceifa. E aí virão os anjos, ó, versículo 41, 13 e 41. Assim como, 13 e 40, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os anjos, de novo os anjos, ajuntarão do seu reino todos os escândalos que praticam iniquidade, lançarão na fornalha acesa, ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol, quem tem ouvidos ouça e tal. Então, o trigo e o joio, os peixes bons e os peixes ruins, os dois caminhos, aqui os bodes e as ovelhas, todos as virgens que vigiaram lá, que ficaram vigilantes, e as nécias, né? Os que granjearam o tesouro e os que não granjearam. O tempo todo o discurso de Jesus, ele está falando assim, ó, vai haver uma separação no final. Vai haver uma separação no final. Então, se você assumir que Mateus capítulo 25 acontece logo na volta de Jesus, não teremos milênio. Não teremos milênio. Então, qual é a saída para a gente entender Mateus capítulo 25? Do mesmo jeito que a gente entende Mateus capítulo 25, versículo 1, com as 10 virgens, versículo 11 em diante lá com os talentos, Mateus 13 com o trigo e o joio, Mateus 13 com os peixes que prestam, os peixes que não prestam, os dois caminhos, os dois filhos, que um pai disse, ó, vai para minha vinha trabalhar, um não quis, depois mudou de ideia, o outro quis, depois mudou de ideia. Então o tempo todo no discurso de Jesus tem pessoas salvas e pessoas perdidas. Então, colocar isso lá em Mateus 25, dizendo o seguinte, assim que ele chegar, ele vai separar o bode de um lado e ovelha de outro. Aí, quer dizer, fica um monte de coisas desconexas se a gente assumir isso. Deu para entender? Deu. Então, maravilha. Obrigado pela pergunta, Bruno. Beleza, pastor. Muito obrigado e Deus abençoe aí, tá? Deus abençoe, meu irmão.